Olá, pessoal do signo de Virgem. Tudo bom com vocês? Vamos dar início aqui a mais uma leitura de energia geral para os próximos dias, Virgem. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ser para todo mundo que assistir, mas tenha em mente que o tarô numa leitura coletiva pode falar de algo que já ocorreu, sendo uma confirmação para quem precisa, algo que está acontecendo aí no seu momento atual, sendo um conselho, ou algo que ainda pode acontecer no futuro, sendo um alerta. Virgem, adaptem aí a realidade de vocês, o tempo passa, é diferente para cada um de nós, nesta bolota azul flutuante chamada Terra. Virgem, na semana passada eu já tinha clamado pela paciência de vocês. Mercúrio retrógrado me pegou de jeito nessa temporada. Tô tendo vários problemas com o meu microfone, então se o áudio estiver ruim, com eco, baixo, chiado, Virgem, me perdoe, paciência. O importante é as mensagens chegarem até vocês, tá? É isso. Lembrando sempre, Virgem, que é uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter em Virgem, tá? Não é apenas para quem tem Sol em Virgem. Dá uma olhadinha aí no seu mapa astral e veja os outros vídeos que você pode também assistir. A gente vai abrir a leitura esta semana com o oráculo de arquétipos, depois a gente vai aprofundar com o deck de tarô e ver os conselhos do universo ao fim do vídeo. Bora lá. Virgem. O que me contam, Virgem, essa semana? Por favor, aqui temos... já temos tudo aqui. Uau, 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 uau. Virgem, essa semana, olha... O universo é testemunha, porque é muito incrível, assim. Semana passada, quase todas as leituras foram sobre reconciliação ou uma reflexão sobre o passado, uma reavaliação das coisas. E essa semana, todas as leituras que eu gravei até agora, que essa é a quinta, são mensagens altamente espirituais e bonitas. Todas. Eu acredito muito, inclusive faço os posts na comunidade. Se você não me acompanha na comunidade, Virgem, por favor, acompanhe, que é muito legal, eu juro. Quando tem esse emaranhado de leituras parecidas, para mim é uma energia do coletivo, uma energia que a gente está acessando no coletivo. Sobre o passado, a gente pode colocar bastante o Mercúrio retrógrado, né? E aqui, Virgem, como na leitura de touro, também, se tiver algo forte no mapa em touro, dá uma olhadinha lá, é uma leitura muito, muito interessante e bonita, tá? Uma mensagem bem profunda. As leituras estão até saindo mais longas essas últimas semanas. Enfim, Virgem, aqui temos a carta do animal, temos a semente, que saiu para Sagitário também, e temos o castelo. No fundo do deck temos o rei, o mentor e Thanatos, que saiu para touro e a leitura toda foi baseada nisso. Em touro, vou deixar vocês curiosos, não vou dar spoiler, mas vou dar um pequeno spoiler só. Em touro a gente falou bastante, uma mensagem muito interessante de talvez entes queridos que já partiram, né? E que podem estar ajudando aqui conciliando os caminhos que a gente precisa trilhar de uma forma muito bonita, tá? Então, aqui, a gente falou muito sobre a imortalidade mesmo. Vai lá conferir que tá sensacional. Aqui, Virgem, tendo essa carta do animal, a semente e o castelo, eu sinto que vocês, ou alguém que vocês estão lidando, podem ter bastante uma energia de saber que é muito bom em algo, ou nas coisas em geral,
Que é uma pessoa estável, que é uma pessoa que faz o bem, e é uma pessoa forte, é uma pessoa enriquecida. Saber disso, mas, ao mesmo tempo, se colocar um pouco num pedestal. Com essa carta do castelo e essa carta do rei no fundo do deck, me fala assim, se for vocês, pode ser outra pessoa, tá? Vocês podem inverter os papéis. Mas vou falar como se fossem vocês. Fala de uma pessoa que sim merece e deve se colocar num trono e ser a prioridade da sua própria vida. Só que o que não dá é a gente esquecer do resto. Se sair o arcano dos 6 de paus nessa leitura, eu darei um berro, porque é exatamente essa energia que eu vejo aqui. Com essa carta do animal, eu pego que se as coisas estão estranhas, Virgem, se vocês não estão conseguindo iniciar as coisas, se vocês não estão conseguindo atrair essa abundância, essa estabilidade, tem algo errado no sentido de vocês precisam se alinhar com o seu propósito real. O que temos, tarô? A carta do animal fala da vitalidade. Fala de como os nossos poderes instintivos, que é a nossa inconsciência, são relevantes para a gente em tudo. Nada existe sem o nosso instinto animal. Rainha de Espadas. Falando em instinto animal, veio a figura mais racional do tarô. Quando a gente pega as camadas da nossa mente, a inconsciência está ligada diretamente com esse instinto animalesco de reações imediatas. A Rainha de Espadas, por sua vez, ela é uma rainha muito importante, é uma rainha muito inteligente, é uma rainha muito prudente, é uma rainha que corta o que não faz sentido na vida dela. Tendo essa figura nessa rainha, nessa carta, né, de uma coruja, me passa sim uma energia de alguém muito sábio, mas que talvez lida com a vida de forma muito quadrada. O que mais a Rainha de Espadas tem para dizer? Seis de copas e o eremita e o rei de copas no fundo do deck, o diabo, o rei de paus. Virgem. Seis de copas e o eremita é de novo a energia que eu falei do Mercúrio retrógrado de reavaliar algumas coisas. É lógico que essa energia do Mercúrio não passa, até porque ele continua retrógrado essa semana. Mas pode ser que vocês estejam reavaliando algumas questões e talvez até sentindo que vocês precisam cortar laços com algumas pessoas. Com o arcano do eremita, pode ser que exista um medo ou uma trava de se conectar profundamente com as emoções. Mas é interessante que parece aqui que vocês vão conseguir se conectar com algumas emoções bem enraizadas, com algumas feridas bem enraizadas, e é como se vocês sentissem que vocês precisam cortar pessoas da sua vida e da sua energia. O que mais, tarô? Tem essa energia do castelo que a gente falou sobre... O que mais, tarô? Sobre ego e tudo mais. É uma mensagem que existe, tá? Virgem! Eu não falei? Eu falei que eu ia dar um berro. Um 6 de paus. E eu tava falando... Ai, tô toda arrepiada. Meu Deus. Eu tava falando exatamente dessa energia. Existe essa energia... Nossa, me deu até calor. Existe essa energia muito forte na leitura sobre um ego, tá? Pode ser até um ego espiritual. Se não me engano, na leitura de Sagitário eu falei essa mensagem. Esse ego, ele existe
em todos nós. O ego, ele também é um instinto natural para que a gente consiga ter as coisas necessárias para a nossa sobrevivência. Mas quando a gente transcende e cresce muito as coisas, querendo que tudo sempre pareça e seja o melhor cenário para nós, sem pensar tanto nas pessoas, isso começa a meio que nos corromper mesmo, sabe, Virgem? Com essa carta do eremita me fala dessa avaliação. O que mais o Seis de Paus tem para dizer? Mas outra energia que tem com o Seis de Paus, castelo, essa carta da semente e a carta do rei, outra energia que tem aqui são vocês seguindo mais os instintos, entendendo as reações que vocês precisam ter na vida, tá? Não sejam reações impulsivas, sem pensar, e assim conquistando coisas muito importantes. Mas a mensagem do Seis de Paus também, e eu aprendi no tarô mitológico, essa mensagem do Seis de Paus é a carta das pequenas vitórias da vida. Mas nunca se esqueça, Virgem, que atrás de uma vitória também tem um plano espiritual te ajudando. Aqui a gente tem a carta do mentor. A gente nunca tá sozinho. Aqui caiu o diabo e ele caiu, ele andou até a carta ali do animal, né? E ele caiu meio invertido. Eu aceito os dois sentidos sempre. Com esse diabo e esse Seis de Paus, pode ser essa questão do ego mesmo. E quando eu tava falando que veio o Seis de Paus, veio no fundo do deck o arcano do enforcado, né? Quando eu tava falando do... que temos mais? Do ego espiritual, é no sentido de muita gente faz isso, vejo muitos Instagrams, páginas, falando sobre como as pessoas que têm um despertar de consciência, que conseguem, enfim, transitar de forma mais leve na vida, conseguem seguir a intuição, como essas pessoas são superiores, e elas não são. De forma alguma, tá? Mas existe, quando a gente consegue um pouco remover esse ego natural que eu falei com esse Seis de Paus, de entender que as coisas, toda a conspiração que existe para as coisas darem certo, é do nosso esforço e é da nossa capacidade de percepção também das coisas em geral, da nossa consciência. Quando eu falo de ego espiritual, Virgem, eu tô falando de uma pessoa que tem uma necessidade de se sentir superior. E com essa carta da semente, olha como as mensagens essa semana estão muito, muito profundas. Com essa carta da semente, também tem uma mensagem aqui, Virgem, se você se identificar com isso. 4 de copas, que mais? Que vocês têm um potencial enorme e que vocês precisam seguir esse potencial. A torre. 4 de copas me vem falando bastante, embaixo dessa carta do castelo, de uma insatisfação emocional. Pode ser uma fofoca também, tá? Que passam aqui. Mas tem uma insatisfação com algo. E pode ser uma estrutura, mas eu não diria que é uma estrutura sólida. Pode ser um castelo de areia, aqueles que a gente cria na nossa cabeça, tipo, nada vai acontecer e tal. Aí acontece, a gente fica todo desorientado. Mas é muito legal, porque vem a torre, Virgem, e aqui no fundo do deck, a gente tem um fundo de deck maravilhoso. Por mais que exista essa separação com algo, alguém, alguma situação, trabalho, ou uma forma de agir, que é uma leitura bastante intimista. Então, vocês podem pensar assim, que vocês precisam deixar para trás uma forma de agir. É como se for essa mensagem para você, é como se com esse As de Espadas, vocês tivessem um clique, um eureka, sabe? De, finalmente eu entendi o que eu tenho que fazer, finalmente eu entendi o porquê, finalmente eu entendi esse sentimento. E temos o louco, o As de Ouros e a estrela.
Isso aqui é mudança, isso aqui é coisa nova. Se existe uma insatisfação muito grande, Virgem, tem esse convite muito forte nessa leitura para olhar para dentro, para ver as insatisfações, aquelas tristezas, aquelas faltas, o sentimento de falta que vocês podem sentir, que podem sim estar carregando desde a infância. Entender, internalizar com bastante sabedoria essa energia. Saber que vocês têm potencial e que vocês não precisam ser melhores que ninguém. Vocês alinhados com esse instinto, conselhos do universo, Tarô, o sucesso é inevitável. E entender aqui que vocês precisam fazer uma mudança necessária de ir em outra direção, um 6 de espadas, muito mais leves. Entender que as coisas são mais leves. Temos 3 6 na mesa. 4 6. Porque aqui o diabo é o arcano número 5. 5 não. O arcano número 15, a gente soma os dois números e dá 6. 7 de copas, 9 de paus, 5 de paus. Virgem, virgem, virgem. O 6 de espadas é essa energia de ir em outra direção, de estar bem, estar limpo. Agora, com esses arcanos maiores aqui, é como se vocês tivessem se dado conta de algumas coisas, assim, é muito rápido você se dar conta de por que existe uma insatisfação, por que eu não me sinto reconhecido, por que eu não me sinto pleno, por que eu mostro para as pessoas que eu estou pleno, mas internamente eu não sinto que estou pleno. Você tem essa revelação que você sai, é uma expansão de consciência mesmo. Você sai de uma ilusão que não que você estava criando um negócio mirabolante, não. A ilusão faz parte do ser humano porque a gente tem uma energia mental muito grande. Então, você sai de um padrão de comportamento, de um padrão de pensamento, de um padrão de situações, porque você finalmente entende. E aqui, Virgem, eu falei da leitura de touro, a leitura de touro falou bastante sobre apego. Então, é um conselho muito forte aqui, não vá contra esse processo. Ele é muito importante. Saiba que as coisas são como são e faz parte. As somas arcanos maiores da mesa da 40, que é a carta 4, né, o arcano número 4, que é a carta do imperador. Me remete um pouquinho a essa energia aqui de rei. Tá? Energia de fazer acontecer, é uma energia de ímpeto, é uma energia de confiança também. Aqui temos a energia de vocês, Virgem, Capricórnio, Escorpião, forte. Gêmeos, forte. Libra, Aquário e eu sinto também Sagitário. Leão também. É isso, Virgem. Essa semana, ó, tá que tá. Certo? Espero ter ajudado, Virgem. Isso que eu vejo para vocês. Um beijo e até. Tchau!